Imenso de ter a Paulinha hoje dando aula para a gente. A Paulinha, desde a entrevista da residência, foi uma pessoa que chocou, né, Fê? Sempre foi boa, com esse jeitinho dela didática e séria, às vezes brava, e entende muito de otorrino e entende muito mais de vertigem e tonturas e pacientes tortos. Então, obrigada por terem, por ter aceito esse convite do Fê. E vamos lá para o show da Paulinha. Paula, se você Oi, quiser gente. compartilhar, pode compartilhar. Vou sim. Só vou fazer um comentário antes de eu compartilhar, Fernando, que eu choquei na entrevista porque eu cheguei atrasada na entrevista. Foi por isso que eu choquei todo mundo, na verdade. Porque meu pneu do carro furou no caminho para a entrevista ainda. Foi só assim que eu consegui chocar. Mas, gente, é sempre um prazer. Lógico, me sinto muito em casa aqui. Para mim é uma conversa sempre muito gostosa. Obrigada pela confiança, né, de me manter no serviço aí já há tanto tempo. E eu espero que seja boa a aula. É uma aula talvez difícil, né? Porque é para ser casos complicados, mas em vez de trazer os casos, eu trouxe alguns temas que eu acho que são interessantes. Então, eu vou compartilhar aqui. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo tirar isso aqui. Bom, gente, então é o seguinte, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o tratamento de pacientes que têm tontura e que são difíceis, né? E aí, pensando um pouquinho em como que eu ia mostrar isso para vocês hoje, eu pensei nas questões que mais me perguntam a respeito de pacientes com tontura. E aí, quando a gente pensa nesse grupo de pacientes, eu acho que eu tenho dois tipos de doenças que, além de serem muito comuns no nosso dia a dia, são doenças que podem dar bastante trabalho, tá? Então, é mais ou menos nisso que eu vou focar hoje para a gente conversar. Peço desculpas de antemão, eu estou em casa hoje, sem crianças, mas com cachorro. Então, se eventualmente vocês ouvirem uma latição, é porque ele está aqui por perto. Bom, então, assim, toda vez que a gente fala de tontura, né, tontura é um sintoma bastante difícil no geral. Então, isso pode parecer um erro, né? Pode parecer que você fez alguma coisa errada e isso passa, né? Vocês estão me ouvindo bem? Que diz que a minha internet aqui não está muito boa. Deu uma picotada. É, eu não sei por quê, parece que está tudo bem aqui. Bom, então como eu estava dizendo, que o erro, muitas vezes, ele faz parte do nosso dia a dia, né? Da gente não conseguir, talvez, levar o melhor que a gente gostaria. Mas esse resultado, o que a gente vai trazer disso é que importa, na verdade, para onde que a gente está indo. Então, eu trouxe aqui, talvez, as regras básicas de todo paciente que não melhora. Então, como eu vejo o paciente que não tem uma melhora satisfatória como eu gostaria? Eu acho que a regra de ouro aqui talvez seja rever o diagnóstico, e isso talvez seja bastante óbvio no geral, né? Então, toda vez que a gente começa a tratar um paciente com uma queixa específica e aquilo simplesmente não melhora fazendo o habitual, a gente tem que pensar em rever esse diagnóstico. A segunda questão importante é lembrar das comorbidades, e eu vou falar isso várias vezes aqui ao longo da nossa aula. Uma coisa que, para mim, é lei, é regra muito importante, a avaliação multiprofissional. Então, eu me cerco de pessoas que eu confio de olhos fechados, nutricionistas, fonoaudiólogas, fisioterapeutas, e colegas de profissão, neurologistas, endócrinos e assim por diante, para que eu consiga, muitas vezes, encontrar alguma coisa que talvez eu não consiga ver de forma tão simples. História familiar é super importante. Às vezes a gente acaba deixando de lado ou só pensa nisso quando é uma perda auditiva, que tem algum histórico, eu estou pensando em autoesclerose, enfim. Existem algumas coisas que chamam mais atenção, mas nos pacientes de tontura
é sempre importante você questionar e considerar o quadro familiar. E eu vou mostrar isso para vocês um pouco mais para frente, também a importância. Os medicamentos em uso, então, é muito comum a gente pegar pacientes idosos com tontura, e muitas vezes esses são casos mais difíceis, então, sempre lembrar de questionar os medicamentos e tentar associar, né, a entrada desses medicamentos com a tontura. E a regra que eu acho que talvez seja a intenção daqui hoje, que é pensar fora da caixa. Então, vamos tentar pensar em outras abordagens e outras formas de resolver um problema que parece muito grande e talvez não seja. Talvez uma das coisas que mais eu ouço, e eu também sofro com isso, é a VPPB recorrente. Então, o que é uma VPPB recorrente? É aquela crise onde o paciente vai ter a VPPB mais de uma vez por ano. E, com certeza, muitos aqui já viram VPPB acontecendo com meses de diferença. Em ter uma crise hoje, você faz o DICS, refaz o DICS, está normal, o paciente está ótimo, assintomático, daqui um mês ele está novamente. Daqui 2 semanas ele está novamente. Isso vai acontecendo de forma recorrente mesmo durante o período. E aí a gente pensa, puxa, o que foi que eu fiz de errado, né? Como eu não consegui reverter essa VPPB? E aí, a primeira coisa que eu acho importante comentar é a questão das comorbidades clínicas. Na VPPB, isso tem um impacto gigantesco. Então, alterações como a diabetes e a hipoglicemia, então variações glicêmicas, elas têm um efeito muito deletério no labirinto. Então, elas precisam ser tratadas e acompanhadas. Distúrbios hormonais, e aqui eu queria citar 2, tá? O primeiro deles é lembrar dos distúrbios de estrógeno. Então, são pacientes que têm, que estão, por exemplo, mulheres principalmente na menopausa, né? Uma fase muito comum, gestação também é uma fase muito comum, mas a gente pode ter variações hormonais em homens de hormônios sexuais também. Mas o estrógeno em específico, para vocês terem uma ideia, ele é um hormônio que favorece, que facilita a entrada de cálcio nas células. Então, quando a gente pega uma paciente que de repente não tem estrógeno no seu corpo, como é o caso da menopausa, que eu tenho uma queda muito brusca, né? Os otólitos eles se tornam quebradiços e isso facilita muito o quadro. Então, uma paciente que tem VPPB de repetição e já está na menopausa e que isso vem acontecendo justamente depois da menopausa, ela precisa ser avaliada pelo ginecologista e considerar sim uma reposição hormonal, porque isso pode resolver o problema dela. Então, pensar fora da caixa, pensar fora do labirinto, tá? E aqui eu cito a paratireoide pelo mesmo motivo. Então, eu tive uma paciente uma vez que tinha PPPB de repetição, ela tinha um histórico pessoal de tireoidectomia, e só, mais nada. E ela tinha perdido o acompanhamento com o médico porque ele tinha dado alta para ela e estava tudo bem. E aí, na minha avaliação, eu fui acompanhando ela e tudo mais, e eu pedi os exames da função de cálcio, que eu vou mostrar para vocês logo mais. E acabei descobrindo que ela tinha uma diminuição assim violenta do PTH, tinha uma alteração de cálcio muito severa, e no fim das contas a gente descobriu que durante a cirurgia da tireoidectomia tinha sido feita a extração de algumas paratireoides, e ela entrou em falência da paratireoide, da única que tinha sobrado, na verdade, e aí por conta disso ela estava tendo várias alterações de cálcio, e uma delas era a VPPB. Então, isso, assim, dessa questão cirúrgica da tireoide é uma questão fácil de você perguntar e de você investigar, tanto com os exames clínicos, me ajuda bastante. Da mesma forma, entram as disfunções renais. Então, o paciente que tem dificuldade de secreção de uma série de elementos, especialmente dos nossos eletrólitos, tem um risco maior de alterar essa formação dos cálcios, do cálcio e dos otólitos. E o último, que talvez seja a nossa maior dificuldade como otorrinos em fazer essa avaliação no geral, é a desabsorção. São pacientes que eles não conseguem absorver no intestino de forma correta o cálcio, o sódio, a vitamina D e assim por diante. E isso também causa alterações sistêmicas importantes, e uma delas vai ser a VPPB. Então, passe a ver a VPPB de repetição ou recorrente como parte de algo maior, antes de você pensar em simplesmente fazer as manobras, tá? Como numa VPPB habitual. E eu tenho as doenças do labirinto que acompanham a VPPB, como a migrânia vestibular, o Meniere, a neurite. Então, a VPPB é uma doença que vem muitas vezes em associação com outras. E aí não adianta nada você ficar fazendo manobra de reposicionamento de VPPB se o paciente está com a migrânia vestibular completamente fora do seu habitual.
Então, eu preciso corrigir, eu preciso tratar, estabilizar a doença de base, seja qual dessas for, para aí sim conseguir resolver a VPPB. Então, cada coisa tem o seu momento. E aí eu trouxe para vocês algumas coisas talvez mais novas, outras nem tanto novas assim, mas que a literatura traz de opções para esses casos específicos. Então, esse trabalho aqui, por exemplo, que é do ano passado, é bastante recente até, ele mostra o impacto da vitamina D na VPPB. Aliás, hoje, se você for fazer uma pesquisa sobre vitamina D e VPPB, a gente tem um número absurdamente enorme de trabalhos. E, na prática, eles concordam com o diagnóstico final aqui dessa revista. Mas esse trabalho especificamente foram 50 pacientes com VPPB. Desses 50 pacientes, todos fizeram teste para avaliar o nível de vitamina D de cada um, e dos 50, 40 foram considerados insuficientes, então abaixo de 20. Dois grupos, então, foram separados, 20 pacientes para cada lado, um tomou vitamina D e o outro placebo, e eles foram acompanhados durante 6 meses nesse período para avaliar a recorrência, né, o retorno da crise de VPPB. E houve uma diferença significante entre os dois grupos, onde o grupo que tomou o placebo teve muito maior recorrência do que o grupo de vitamina D. E aí, na prática, a gente não sabe se é a insuficiência da vitamina D por si só ou o impacto que ela tem no restante do nosso metabolismo no corpo como um todo. E da mesma forma, a gente pode pensar na vitamina D como uma forma de prevenir a recorrência. Então, esse trabalho fez algo muito semelhante, mas ele fez combinações diferentes. É para realmente garantir que o problema associado à vitamina D seria a falta dela e não alguma outra questão do labirinto. Então, é um trabalho muito grande, super interessante, assim, recomendo para quem quiser dar uma lida, porque são 15 centros diferentes, fazendo 128 pacientes no total, e ele dividiu em 3 grandes grupos. Então, o grupo dos pacientes que tinham suficiência de vitamina D, então, ele juntou pacientes que não iam fazer nenhum tipo de tratamento, porque a vitamina D estava ótima, estava tudo bem. Um grupo que a vitamina D estava boa e eles tomaram antioxidantes. Aqui, para vocês conhecerem, é um grupo de antioxidantes como zinco, vitamina B, tiamina, principalmente, vitamina B12, enfim, um grupo de antioxidantes. E os insuficientes, que eram aqueles que tinham alteração, e esses sim iam tomar vitamina D mais os antioxidantes. E apesar do trabalho ter uma série de dificuldades técnicas, e por isso eu faço esse adendo aqui, que ele realmente tem alguns vieses, ele mostrou que a suplementação com vitamina D foi melhor nos pacientes insuficientes e que o uso dos antioxidantes isoladamente nos pacientes que tinham vitamina D normal não fez diferença na recorrência. Ou seja, na prática, não é o efeito antioxidante que a vitamina D traz que causa a melhora dos sintomas, mas a vitamina D em si, que tem essa função do cálcio, como eu conversei previamente. Talvez o maior problema com esse trabalho é o fato dos pacientes poderem mudar de grupo ao longo do tempo. Então, um paciente que tinha uma insuficiência de vitamina D, por exemplo, tinha 15 talvez de vitamina D, começava a ser suplementado. Quando ele atingia 20, ele se tornava suficiente. E aí, nesse momento, ele era jogado para um dos outros grupos novamente. Então, isso causa uma certa dificuldade técnica para você avaliar o resultado final. Mas, de qualquer forma, o que mostrou é que, fazendo a suplementação, os pacientes tiveram uma menor recorrência. Então, a vitamina D, a gente sabe que ela tem um impacto. E por que ela tem um impacto? Porque ela regula a entrada do cálcio. Então, a gente tem uma série de bombas dentro do nosso labirinto. As mais conhecidas são as de sódio e potássio, que ficam ali no labirinto membranoso, mas o cálcio, ele precisa ter uma concentração adequada dentro da endolinfa para conseguir ser absorvido pelos otólitos. E as duas coisas têm que ser adequadas, na verdade, né? A quantidade de cálcio no otólito e na endolinfa. A partir do momento que você baixa a sua vitamina D, você altera a absorção do cálcio. Então, faz com que os otólitos se tornem quebradiços. Então, a gente perde cálcio do otólito, aumenta o cálcio da endolinfa, isso gera um processo inflamatório, uma oxidação, que é o que a vitamina D trata em conjunto, além da questão do movimento em si do cálcio. Então, existe realmente bons motivos para a vitamina D ser útil, mas todos os trabalhos, eles são uníssonos em dizer
que a vitamina D é muito boa se o paciente for insuficiente. A suplementação excessiva da vitamina D em nenhum momento se mostrou realmente positiva nesses casos de VPPB recorrente, tá? Toda vez que você for considerar, e aí entra agora talvez o momento prático da coisa, toda vez que você for considerar dar vitamina D para o seu paciente, existe uma série de exames que a gente precisa solicitar. Então, primeiro, o cálcio sérico, o PTH e a própria vitamina D. Esses três grupos, né, esses três elementos aqui, eles trabalham absolutamente juntos. Então, o PTH e o cálcio, quanto mais alto o PTH, menor o cálcio, porque ele vai levar o cálcio para dentro da célula. Então, se você tiver, por exemplo, uma quantidade de cálcio super alta no sangue, seu PTH tem que estar baixo, e aí a gente sabe que o uso da vitamina D vai ser muito favorável, porque ela vai pegar o cálcio que já está no sangue e jogar para a célula. E aí eu vou ter uma excelente ação. Agora, não adianta nada você suplementar a vitamina D num paciente que tem pouquíssimo cálcio no sangue. Porque se ele tem pouco cálcio no sangue, tudo que ele está podendo usar está indo lá para a célula. Então, você precisa pensar, na verdade, na dieta desse paciente, como está a ingesta de cálcio, se ele precisa de uma avaliação nutricional, se ele precisa fazer uma avaliação da parte óssea como um todo e ter um acompanhamento nesse sentido. Então, além disso, a gente pede o estrógeno e o FSH, então hormônios sexuais, no caso das mulheres principalmente, para avaliar se existe essa necessidade de reposição, e os eletrólitos no geral, que é sódio, potássio, magnésio, zinco, oligoelementos que vão estar presentes na endolinfa e que podem atrapalhar, então, a função correta dos otólitos. Outra questão, talvez, né, que eu recebo bastante é sobre o uso da beta-estina nesses pacientes. Então, vale a pena ou não associar a beta-estina aos pacientes que têm a VPPB de repetição? E aí eu trouxe esse trabalho, que talvez seja um dos melhores assim, que eu vi, porque ele é uma meta-análise, ele é uma revisão sistemática assim, bem feita, e ele comparou justamente isso. Então, pacientes que fazem a manobra de Epley e tomam a beta-estina contra os que fazem somente a manobra, no caso do canal posterior, sempre, né? Pensando em Epley. E aí, assim, o que basicamente esse trabalho identifica? Que os pacientes que usam a beta-estina durante o processo do tratamento com a manobra de Epley, eles têm menos sintomas pós-manobra, então aquela sensação de instabilidade que é bastante comum, de mareio muitas vezes, então isso diminui a resposta, né, a esses efeitos pós-manobra, mas ele não, e ele melhora o bem-estar no geral, né, mas ele não evita a recorrência, tá? Existe um questionário que a gente usa bastante, que é o DHI, que é o Dizziness Handicap Inventory, que é um questionário de qualidade de vida, basicamente associado à tontura. Então, o trabalho mostra que a beta-estina associada melhora muito o quadro clínico no geral. Então, o bem-estar que o paciente sente, mesmo entre as crises, mas isso não evita a recorrência. Então, a gente precisa pensar se vale a pena ou não associar a beta-estina, dependendo, claro, de como o nosso paciente fica. E aí, eu queria deixar um detalhe aqui que eu achei muito interessante ter visto isso em vários trabalhos, tá? Que é equiparar a expectativa do seu paciente que tem VPPB recorrente. Por quê? Porque o que a maioria dos trabalhos mostra, e esse que está anotado ali embaixo, é bem recente, saiu agora em março, é um trabalho gigantesco, retrospectivo, mostrando a característica dos pacientes que têm VPPB de repetição. E aí, basicamente, o que ele mostra é que idade e sexo são fatores de risco para você ter a VPPB de repetição. Então, senhoras, no geral, que já passaram, normalmente dos 60 anos, elas começam a ter um risco maior de VPPB, tá? A menopausa é um marco, realmente, mas, no geral, a idade tem um impacto maior do que simplesmente a mudança hormonal pelo estudo. Então, acima de 60 anos, a gente começa a ter um risco maior e mulheres também. Depressão apareceu como um fator importante para a recorrência de VPPB. E é por isso que eu falo, você precisa avaliar o estado psíquico do seu paciente. Não só ter o feeling de como ele é, né? Então, realmente avaliar. Eu faço isso nos meus pacientes de consultório através de questionários específicos para saber previamente se eles têm esse risco de depressão ou ansiedade. E considerar a evolução da doença de base. Então, se é um paciente com Meniere, com migrânia ou qualquer outra doença, como essa doença tem evoluído.
Por quê? Porque você ciente que aquele paciente tem um risco maior, é importante que quando ele tem a crise de VPPB, você chame ele e fale, ou ela, no caso, fale, olha, senhora, existe um risco razoável da senhora voltar a ter sintoma. E isso pode acontecer. E se acontecer, a senhora vai voltar aqui, a gente vai fazer a manobra novamente, e a gente vai tentar melhorar o máximo possível para isso não acontecer. Mas é importante que esse tipo de paciente que tem um risco elevado, ele saiba que isso pode acontecer. Então, isso vai ajudar muito vocês a não ter aquela queixa, né, de, poxa, ele não está fazendo certo, toda hora eu estou ruim, tá? Isso é importante. Assim como essa que é recorrente, a gente tem a persistente, que basicamente é aquela que não se resolve mesmo após 10 sessões de reposicionamento, tá? Essas definições, eu estou usando as definições do Tratado de Otorrino, que foi o Dorighetto que escreveu e que a gente usa no dia a dia. Mas primeira coisa que eu queria falar a respeito desse diagnóstico, né, dessa definição, é se você fez 4, 5 e está chateado, achando que está fazendo errado, ou que você tem uma VPPB persistente, fique contente, porque a gente considera realmente persistente só depois de 10. Então, não se desespere antes da hora. Existem várias possibilidades para a gente ter uma VPPB que é recorrente. E eu diria que o que eu trouxe para vocês aqui são algumas dicas do que eu consegui pesquisar em vários artigos que eu li, e também do que eu faço no meu dia a dia, que eu vejo resultado na prática. E a primeira coisa seria preparar o seu paciente para a manobra. Então, existem duas coisas que ajudam os cristais a se soltarem. Por quê? Porque os otólitos, eles se soltam em centenas. Então, a gente não tem 2 otólitos. A gente tem centenas de otólitos, muitas vezes, soltos de uma vez só. Quanto mais otólitos estiverem soltos, maior vai ser o nistagmo, maior vai ser o desconforto do seu paciente, tá? Só que muitas vezes, por ter uma quantidade grande, a gente pode ter conglomerados, a gente pode ter eles presos na cúpula, por exemplo, ou até aderidos ao canal, que vão dificultar muito a nossa manobra ser efetiva. Então, existem 2 formas de preparar o paciente para tentar soltar esses otólitos e favorecer a manobra de reposicionamento. A primeira é através do head shaking, que é aquele teste onde você segura a cabeça do paciente, faz movimentos curtos de um lado para o outro, chacoalhando a cabeça dele, mais ou menos 20 movimentos no total, sem grandes exageros, mas só de você chacoalhar a endolinfa, você já desprende um pouco os otólitos. São movimentos curtos e normalmente o paciente que não tem VPPB de canal lateral, principalmente, não vai se queixar, não vai ser desconfortável. E a segunda forma seria usando um vibrador de mastoide. Então, você colocar o vibrador de mastoide por alguns segundos antes da manobra, para você realmente vibrar o labirinto e soltar um pouco os otólitos para conseguir fazer o exercício, tá? Segunda coisa que eu aplico no dia a dia é sempre considerar novas manobras. Então, se você faz o Epley e o paciente não melhora, aí ele volta, você faz o Epley, ele não melhora, é um canal posterior. Na terceira vez, tenta outra coisa, tenta outra manobra. A gente tem várias manobras hoje, inclusive manobras novas brasileiras que estão surgindo por aí. Então, assim, a gente tem muita coisa nova em termos de manobra de VPPB. Mas se a gente pensar nas antigas, faça um Semon, né? Já é uma forma muito mais agressiva. O Semon ele tem um movimento muito intenso, é uma manobra que trabalha pela inércia e não pela gravidade. Então, a gente consegue fazer um movimento bem mais intenso e tratar essa VPPB, tá? A mesma coisa para os canais laterais. A gente tem várias manobras, então vale avaliar e tentar trocar a sua manobra. E a última dica, e essa daqui eu vou mostrar para vocês de onde veio. Na verdade, tudo isso aqui veio de vários trabalhos, mas esse último aqui que eu vou mostrar é bem interessante, que é liberar o seu paciente para casa fazendo o Brandaroff. Então, o Brandaroff é uma manobra que basicamente tenta adaptar o labirinto. Ela não é uma manobra de reposicionamento propriamente, mas ela ajuda na readequação do labirinto. Então, o paciente vira para um lado, deita, depois ele vira para o outro lado, deita, tentando fazer um estímulo um pouco mais persistente. Então, dá para você fazer isso entre uma manobra de reposicionamento sua e a próxima. E aí não custa falar mais uma vez, reveja o seu diagnóstico. E eu falo reveja o seu diagnóstico porque a gente tem coisas muito malucas por aí. Então, esse artigo eu achei ele muito bom. Então, quando você tenta fazer as manobras de reposicionamento, mas simplesmente não dá certo. Então, o que considerar nesses casos?
E além disso tudo que eu já falei para vocês, que eles fazem a maior parte disso também, especialmente o Brandaroff, né, que eles usam bastante, é lembrar que existem várias outras doenças que vão ser semelhantes à VPPB. E aí, assim, ó, de cima para baixo ali, ó, a gente tem aqui uma alça vascular gigantesca na circulação posterior, paciente, inclusive, de uma amiga minha, então, que estava tendo VPPB recorrente. Aí ela entrou com propranolol para baixar um pouco o fluxo aqui arterial e a paciente parou de ter VPPB. Esse daqui, ó, que a gente tem um tumor de cerebelo e de tronco encefálico aqui, uma compressão bastante importante. Então, quando o paciente fazia o movimento de extensão, ele tinha crise de tontura, até por toda uma alteração vascular associada a isso aqui, por compressão do tronco. E aqui, ó, a gente tem um Chiari. Então, aqui um Chiari não muito severo, mas existem muitas pessoas que são completamente assintomáticas do Arnold Chiari. E aí, quando você faz a hiperextensão, eles têm tontura por compressão do cerebelo. Então, sempre que você faz uma manobra e a VPPB se torna persistente, ela não está melhorando, repense, reveja. E aqui, talvez, a maior dica é que você se atente muito ao nistagmo do seu paciente, tá? Então, observe se o nistagmo realmente tem características periféricas. Do contrário, tá na dúvida, peça uma imagem, peça uma ressonância. Se você fez tudo o que eu falei e não está funcionando, peça uma ressonância, porque o maior risco que você corre é ter alguma alteração realmente da parte posterior, especialmente tronco baixo, e isso passar batido, tá? Eu vou falar um pouquinho agora da doença de Meniere, que é realmente uma incógnita, né? Eu falo que a doença de Meniere, são os pacientes que eu tenho maior dificuldade de lidar, são pacientes que têm uma história muito longa da doença, uma evolução realmente muito ruim, na maioria das vezes, e que tem momentos em que a gente simplesmente não sabe mais o que fazer. E aí, desde que eu comecei a ver pacientes que eu tinha mais dificuldade, eu comecei a usar esse daqui, esse movimento que eu estou mostrando para vocês aqui, são os fenótipos do Meniere. Então, há um tempo atrás, aí, quando o Ítalo veio e ele deu uma aula sobre Meniere para a gente, ele citou isso daqui. Existe um trabalho espanhol, é um grupo só de Meniere, tá? Que faz parte do grupo da Barani Society, e eles fazem trabalhos de Meniere assim, de forma recorrente. E eles criaram 2 trabalhos que são excelentes sobre os fenótipos do Meniere. Quem são esses pacientes? Por que isso é tão importante no nosso tratamento? Porque você colocar esse paciente num grupo diferenciado te ajuda a pensar no tratamento. Então, a gente sabe quando que um tratamento vai ser melhor, quando ele vai ser pior. Quando eu preciso me preocupar com a evolução, quando eu não preciso. E eu vou mostrar um pouco de cada um deles para vocês. Aqui, eu estou falando dos fenótipos do Meniere unilateral, porque eles são mais de 70% dos pacientes, mas a gente tem a mesma situação para os bilaterais. E a classificação é muito parecida na prática, tá? Então, o que eles consideram como tipo 1 é o mais habitual de todos, e justamente por isso o Meniere é uma doença tão difícil da gente tratar. 53% dos pacientes têm a forma clássica, que é aquela onde você não tem absolutamente nenhuma outra comorbidade, não tem nenhuma história importante, pessoal ou familiar, é aquele paciente que a gente não sabe para onde correr porque ele não tem mais nada além do Meniere em si. É o paciente que começa a ter sintoma por volta dos 40 anos, um pouco antes, um pouco depois, e que vai evoluir com todas as características típicas do Meniere. Ou seja, é um paciente difícil da gente lidar, porque ele vai arrastar a doença por muito tempo, tá? O tipo 2, que é o menor de todos, e a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo, na minha opinião, é o Meniere tardio. O Meniere tardio, ele é considerado acima dos 55 anos, quando o paciente abre um quadro de Meniere. Então, assim, sempre que o paciente abre um quadro parecido com o Meniere acima de 55, para mim, é um alerta gigantesco, porque eu posso estar comendo bola com qualquer outra doença. Então, é um paciente que eu tomo muito mais cuidado no meu diagnóstico, na minha investigação. Mas eu queria falar do tardio para vocês de uma outra forma, em pensar que a grande maioria dos pacientes que têm Meniere tem um curso positivo ao longo da vida, no sentido de que, conforme a idade vai chegando, a doença ela vai acalmando, tá? Isso é descrito em literatura desde sempre, desde que Meniere existe. Então, conforme o paciente vai envelhecendo, a tendência dele é ter cada vez menos crise. Então, um paciente que abre um quadro com 55 anos é um paciente que não se deve esperar dele crises muito severas ou uma evolução rápida,
porque não é a característica desse grupo no geral, tá? Então, é um paciente que você pode ter um pouco mais de tranquilidade e tratar de forma um pouco mais conservadora. O tipo 3, que é o familiar, entra no que eu falei lá no começo, de avaliar a história familiar dos pacientes. Então, eu sempre pergunto, tem alguém na sua família que tem tontura? E aí sempre eu ouço a mesma resposta. Ah, minha tia tem labirintite. É sempre assim, né? E aí, quando fala isso, eu falo, tá, mas você sabe o que ela tem? E a maioria não sabe me dizer. E aí eu começo a falar, mas é igual o seu? Você sabe se ela fica igual a você? Falar, normalmente sim, tá, ou não, tem nada a ver, é outro tipo de tontura, para ajudar a gente a colocar aqui. O tipo familiar, ele é um tipo bem mais agressivo no geral. E chama atenção porque a gente precisa tratar de forma agressiva, tá? Por ser familiar, muitas vezes começa mais cedo, então vale a pena acompanhar realmente os familiares e orientar. Então, assim como eu falei lá na VPPB recorrente, que você precisa colocar as expectativas do paciente de acordo com o que ele tem, aqui é a mesma ideia. Você precisa orientar o paciente, tá? O tipo 4 é o tipo migranoso, que surpreendentemente é só 15% dos quadros. E aqui, quando ele diz isso, ele diz que é um paciente que tem migrânia, ponto, enxaqueca, não migrânia vestibular, tá? Então, 15% dos pacientes que têm Meniere têm enxaqueca e não existe associação direta entre a enxaqueca e a tontura. Ainda assim, isso daqui para a gente é ouro, porque tratar a enxaqueca melhora e melhora muito o tratamento da tontura. É importante lembrar, nesse caso, especialmente dos pacientes migranosos, o impacto da ansiedade e depressão, mais uma vez, tá? Que são mais comuns em pacientes migranosos do que no restante da população. Então, levar isso em consideração também como parte do seu tratamento. E o último tipo, que é o tipo 5, é o autoimune, que são 11% dos pacientes. Não é um grupo pequeno, se você for pensar aí no geral. E também eu considero muito importante, especialmente pacientes jovens que começam com Meniere, fazer uma boa investigação autoimune, pessoal e familiar, para a gente tentar identificar isso quanto antes, porque o tratamento aqui vai ser muito diferente do habitual que a gente usa, porque a gente sabe que medicações de ação anti-inflamatória, como os corticoides, vão ter um efeito muito melhor para esse grupo em específico, tá? Bom, no geral, tem duas grandes coisas que a gente vai questionar para todo paciente de Meniere, que é a alimentação, então os cuidados gerais, o que eu oriento para a alimentação desse grupo, tá? Diminuição de sal, diminuição de açúcar, cafeína, né, evitar a cafeína e evitar o jejum prolongado. Se você me perguntar, mas tem na literatura? Tem comprovação de que a dieta, não sei o quê, que a ingesta de água faz diferença e tal? Não tem. Tem uma revisão sistemática recente, acho que do ano passado até, usando todos os estudos clínicos randomizados que existem, e eles não conseguem porque a evidência é muito fraca. E também é de se entender, né? Fazer trabalho clínico randomizado, cego, com um paciente que toma água e outro que não toma, é meio complicado de você fazer. Então, eu acho que é o tipo de recomendação que a academia americana considera uma recomendação importante, mesmo não tendo evidência científica suficiente, tá? Avaliar as comorbidades, mais uma vez aqui, então, assim como a gente falou muitas vezes na VPPB, aqui a ideia é exatamente a mesma, então precisa avaliar, precisa acompanhar. Por que a gente sabe que as comorbidades, especialmente diabetes, hipertensão e doenças renais, e os distúrbios alimentares têm um efeito tão grande no Meniere? Porque cada vez mais acredita-se que a doença de Meniere é um distúrbio dos canais iônicos e das aquaporinas que a gente tem no labirinto. Então, a entrada de água, a entrada de eletrólitos, ela é alterada. E que a hidropsia endolinfática, como a gente sempre considerou, ela é um epifenômeno. Então, ela existe, mas ela não é necessária existir, né? Ela não precisa estar em todos os pacientes e nem todos que têm hidropsia vão ter o Meniere diretamente. Então, ela é um epifenômeno, ela acontece em conjunto com o Meniere, mas ela não é exclusiva disso, ou não é uma causa direta. E aí, falando nessa questão da água, falando das aquaporinas e tudo mais, eu trouxe talvez um grupo agora aqui de artigos, por uma aula muito específica que eu assisti há algum tempo atrás de um francês, que eu vou falar dele daqui a pouco, que me chamou muita atenção, e eu já testei a teoria dele em 2 pacientes meus do consultório, e eu tive uma melhora muito importante. Então, eu já tinha feito essa pesquisa, e eu acho que é interessante vocês conhecerem como uma opção. Desde muito cedo,
a Academia Americana de Otorrino sempre falou que o uso de diuréticos era muito favorável para o Meniere. E na prática, o que os estudos todos mostram é que a hidroclorotiazida, que é a que a gente usa habitualmente, ela não tem um efeito satisfatório. Isso é, assim, consenso na grande maioria dos trabalhos, tá? Que ela não tem um efeito realmente importante. E aí, o que tem sido usado atualmente, com uma frequência cada vez maior, é a cetazolamida, que é basicamente o Diamox, que vocês devem conhecer. E aí eu trouxe esse artigo, que é de 1989, é um artigo italiano, foi um dos primeiros artigos a falar em acetazolamida, e ele já usava 250 miligramas, né? Então, um comprimido por dia. Esse trabalho é muito legal, porque ele pega esses pacientes, dá o remédio, e aí ele vai fazendo a audiometria, na verdade é de 1 em 1 hora, tá? Eu errei ali no negocinho, de 1 em 1 hora até 5 horas depois. E ele teve 52% de melhora na recuperação auditiva, tá? Na melhora da plenitude, da hipoacusia e do zumbido desses pacientes, sendo que o pico de ação dessa droga foi na 2ª hora, tá? Então ele mostrou isso lá atrás. 52% é meio a meio, né? Pode ter sido completamente aleatório. Pode, mas se você pensar que é um paciente que você não está tendo uma melhora satisfatória, será que não vale a pena tentar? E aí vem esse trabalho já um pouco mais recente, onde ele já usa uma tecnologia muito mais moderna e que eu uso muito ultimamente, que é a ressonância, né, de 3 Tesla, para conseguir levar o contraste para dentro da orelha interna. Então, ele compara os pacientes que têm a hidropsia linfática e que usaram a acetazolamida para ver como fica. E olha que interessante aqui embaixo, ó. Então, aqui a gente vê que não tem nenhum tipo de marcação, né? Que você vê que não está corado ali a região do sacro e do trículo. E aí, durante o tratamento, a gente aparece aqui, ó, muito bonita, né? A imagem, bem clara, o preenchimento do contraste, e quando ele sai, volta a ser como era antes. Então, a importância que a gente tem, né, de utilizando o medicamento, de alterar a hidropsia endolinfática, de diminuir a hidropsia endolinfática. A mesma coisa ele mostra aqui, ó. Então, como ficava antes e como ficava depois do tratamento. Então, é uma alteração realmente muito considerável, e ele considerou que, durante o estudo clínico, a avaliação clínica, né, além dessa de imagem, que os pacientes tinham uma melhora muito importante do quadro, principalmente auditivo e de zumbido, tá? Então, a vertigem propriamente tinha uma redução pequena, de cerca de 30% dos pacientes, mas em compensação do restante era uma resposta bastante favorável. E aí, na prática, trouxe eu a foto do Darrouzé, caso vocês não conheçam. Darrouzé é o chefe da cadeira de otorrino do Hospital de Bordeaux, na França, e do Hospital Universitário, né, da Universidade de Bordeaux. E foi ele que eu assisti no curso que eu fiz, e ele mostrou como ele usava a cetazolamida de uma forma completamente diferente do que eu já tinha ouvido falar, e foi o teste que eu fiz. Então, 250 miligramas por dia do Diamox, então um comprimido, mas ele pediu para cortar o comprimido, tomar 1/4 de manhã, metade de tarde, 1/4 à noite. O paciente odeia? Odeia. É difícil cortar e quer na mesma dose e tal? É verdade. Mas ele, segundo a teoria dele, essa distribuição ao longo do dia diminuiria o efeito colateral do remédio, que é a questão urinária, e mantém a quantidade de líquido de forma estável dentro da endolinfa. Além disso, ele sugere que a gente aumente a ingesta hídrica, assim, relativamente bastante, são 35 ml, na verdade, de água por quilo dia, e que no 10º dia da cetazolamida, que a gente faça um controle do potássio, já que é um medicamento que realmente expolia muito potássio, que a gente tem que ter bastante cuidado, tá? E aí, como eu disse, eu já fiz isso em 2 pacientes meus, que eu tinha uma dificuldade gigantesca de controlar o Meniere, e os 2 melhoraram, e melhoraram bastante. A questão é que você tem que manter essa medicação por tempos longos, e não são todos os pacientes que podem fazer. Então, pacientes que têm doença renal, por exemplo, você tem que passar longe disso, né? Pacientes cardiopatas, você tem que ter muito cuidado pela variação do potássio. Mas é um medicamento que talvez passe a fazer parte aí do meu dia a dia para os pacientes que são muito refratários. E aí, quando a gente fala em água, quando a gente fala em aquaporina, a gente não pode deixar de falar de corticoide, né? Então, eu trouxe aqui um trabalho sobre o corticoide oral, né? Porque
é uma tendência, né, no Hospital das Clínicas de São Paulo, eles têm usado cada vez mais o corticoide oral e menos a beta-estina, né, como a gente tem por hábito no dia a dia, como a Unifesp, na verdade, faz, mostrando o impacto disso, então, do uso da prednisolona. E o que eles descobriram é que, quando você usa a prednisolona, ela reduz em 50% a frequência das crises e a duração. Mas veja só, foi utilizado por 18 semanas, 35 miligramas por quilo por dia. Então, se você fizer uma conta aí para um adulto médio, ele vai usar pelo menos um comprimido de 20 miligramas todos os dias, por 18 semanas. Então, é um paciente que também vai ter uma série de efeitos colaterais, é um paciente que você vai ter que tomar mais cuidado. E aí, aqui eu volto no que eu comecei a falar no Meniere. Você precisa conhecer o seu paciente. Então, qual é o fenótipo que ele tem? Ele é autoimune? Isso aqui vai fazer maravilhas para ele. Agora, ele é um paciente que já está na tardia, é um quadro mais indolente, não vale a pena você correr o risco de usar a acetazolamida ou a prednisolona, porque você não vai ter um efeito tão intenso e não precisa disso tudo. Então, a beta-estina é uma medicação extremamente segura, e em alta dose ela tem uma eficácia excelente também. Então, é basicamente escolher o que você vai fazer. Ainda nos efeitos colaterais do corticoide, só para a gente terminar, eu não posso esquecer da opção do intratimpânico. Talvez não seja ainda uma realidade fácil, né, no nosso dia a dia, mas o uso do corticoide intratimpânico, ele melhora muito realmente os efeitos do Meniere. E aí, esse estudo que eu trouxe é para mostrar isso para vocês. Então, foram pacientes que fizeram o uso da injeção transtimpânica. Aqui foi metilprednisolona que eles usaram, tá? Nos pacientes que depois de 6 meses em tratamento, com dieta, beta-estina em alta dose, não tiveram melhora. E aí eles fizeram uma injeção por semana por 3 semanas, tá? E o que eles consideravam que era a falha do paciente? Era uma vertigem incapacitante, um zumbido muito, muito alto ou uma perda auditiva severa, né? Por uma queda muito brusca. Então, nesses casos, eles faziam. E aí, aqui embaixo tem uma tabela, eu vou ler para vocês, caso vocês não consigam ver daí, que mostra qual foi a porcentagem de melhora, tá? Na perda auditiva e propriamente na sensação de perda auditiva, tá? Aqui, ó, um ganho de 10% em decibéis mesmo, aliás, 10 decibéis, desculpem, aqui de 20 decibéis e a porcentagem de melhora do tinnitus. E aí ele avaliou com 1 mês, 6 meses, 12 meses e 24 meses. E o que mostrou é que a gente teve um ganho muito importante na sensação da plenitude, um ganho muito importante no zumbido, 78% de melhora no zumbido, mas não tem um ganho real tão impactante assim na audiometria, tá? Mas na prática, para o paciente, a sensação dele é realmente muito, muito boa. E quando a gente fala em transtimpânica, a gente falou ali em metilprednisolona, mas essa tabela é da dexametasona, que é a que eu uso no consultório. Então, a dexametasona, ela já foi testada em todas as doses que vocês puderem imaginar. Então, 4 miligramas, 10, 12, 8, de tudo que é jeito, tá? E que é esse quadrinho aqui, esse pedaço aqui. O número de injeções também é extremamente variável, faz de tudo. E o que a gente vê aqui, no geral, a gente tem um controle muito bom, a porcentagem de controle de vertigem é muito interessante, de zumbido, em alguns casos sim, em outros nem tanto, isso vai depender do número de injeções que você vai fazer ao longo do tempo, e a melhora clínica da audição propriamente, ela já não é tão importante. Então, assim, todos esses trabalhos que eu trouxe para vocês, eles mostram a mesma coisa. O corticoide é muito interessante se você tem vertigem excessiva ou zumbido excessivo, mas a perda auditiva nem sempre você vai conseguir fazer retornar. De forma geral, foi o que eu disse anteriormente, né, de fazer a dexametasona ou de usar a beta-estina por tempo longo, tá? Esse trabalho aqui, que é recente, é de 2021, ele mostrou que não teve diferença entre fazer dexatranstímpânica ou fazer beta-estina em alta dose. Mas aí aqui eu quero fazer um parêntese sobre o tipo de trabalho. Então, ele fez o quê? Todos os pacientes que fizeram transtimpânica já tinham falhado na beta-estina. E aí sim eles tiveram uma melhora comparado aos pacientes que melhoraram com a beta-estina. Então, para mim, isso é um viés muito importante, porque significa que a transtimpânica, a intratimpânica, teve uma resposta muito satisfatória, porque ela pegou casos refratários e teve o mesmo efeito que a beta-estina em pacientes no geral.
Então, eu acho que a gente tem que começar a ver a dexatrans-timpânica como uma realidade, como uma opção para os nossos pacientes refratários e que não melhoram e que você não pode deixar ele com alta dose de corticoide ou de diurético. Então, tratar o paciente, para mim, com tontura, é esse quebra-cabeça aqui, é você tirar muita história, é você avaliar o paciente de forma global, é você conseguir encaixar o paciente nas coisas que a gente conhece e ir testando e conhecendo melhor o seu paciente no dia a dia. E é isso. Opa, Descompartilha aí. Boa, aí, boa. voltei. Eu vou abrir aqui para perguntas e já tem aqui no chat, a Lara está perguntando qual a duração do tratamento da cetanzolamida. Como que tem na literatura, é preconizado, ou como você faz, sei lá. Na literatura é o seguinte, ele diz que não tem tempo para terminar, que depende da avaliação do paciente. Conforme ele vai tendo melhora, você vai tirando o Diamox aos pouquinhos, tá? Agora, dos trabalhos que já têm resultado, que mostram o efeito da cetazolamida, a gente tem de até 3 meses publicado, não tem mais do que isso, mas eles descrevem isso, e o próprio Doarro que eu falei ali, o francês, ele disse isso também, que não tem período para você tirar, que você pode usar a longuíssimo prazo, desde que o paciente não tenha nenhum risco e não evolua mal de alguma forma. Deixa eu perguntar. No caso de corticoide intratimpânico para Meniere, você imagino que, pensando no Meniere clássico, tá? Você vai usar betistina e aí, como eu sei que você fez Unifesp, você vai usar betistina em alta dose. Quando que você dá o turnover de falar, putz, eu tô com... Quanto tempo você tá dando? Que dose você chega? Quanto tempo você tá dando? Você fala assim, não tá funcionando. Não vai mais, eu vou partir para outra estratégia. Como que você pensa isso? Eu vou te contar um caso que eu acho que ilustra muito bem esse momento. Eu tenho um paciente, ele tem uns 42, 43 anos, ele tem um Meniere desde os 25, 27. É um paciente que faz a dieta assim na risca, ele é atleta, assim, faz tudo muito certinho. E o Meniere dele, ele tinha crise assim uma vez a cada ano e meio. Estava super controlado, com uma dose baixa de betestina, estava ótimo. Em janeiro do ano passado, de uma hora para outra, começou a ter crise. Crise, mas assim, a cada 15 dias ele tinha uma crise, e foi de uma hora para outra. E eu não conseguia identificar que raio estava acontecendo para ele sair do prumo tão fácil. Aí ele tinha uma dor de cabeça, eu falei, é enxaqueca, é a migrânia. Dei topiramato para ele. Fez nem cócega, não adiantava nada. Aí eu fiquei com dose alta de betestina por quase 3 meses, com o topiramato subindo a dose, e nada resolvia. Aí eu falei, eu vou fazer transtimpânica. Fiz, na primeira vez que eu fiz, na semana seguinte ele voltou completamente assintomático. Aí eu falei para ele, é muito pouco tempo, vamos fazer a segunda. Fiz a segunda, fiz a terceira. Depois de 3, eu parei de fazer. E aí ele realmente, depois da terceira, ele está desde julho do ano passado, ele passou comigo essa semana, e ele está sem crise desde julho do ano passado. Então, para mim, a melhor indicação para o uso da dexatrans-timpânica é o paciente refratário. É aquele que você está tratando, está fazendo tudo o que você pode e ele não tem uma melhora. E esse paciente em específico, ele tinha um zumbido que deixava ele muito, muito ruim. Então, quando tem um zumbido como queixa muito importante, eu também acho que melhora demais, assim, funciona muito bem. Mas que dose você chega de betistina para você pensar, putz, não dá mais? Habitualmente a gente faz aqui, né? Assim, o que tem no Brasil, 2 comprimidos de 8 em 8 horas. Então, é o que tem de estudo brasileiro publicado, tá? Agora, nesse caso, no caso dele, ele chegou a tomar 2, 4, 6, 8 comprimidos por dia. É bastante. Mas não adiantava nada. 3 meses de 8 comprimidos. Cris, você levantou a mão. Fala. É interessante a gente pensar que quando a gente era novo, né, Fernando? Se operava Meniere à torta direito, né? Aquele House Ear Institute, eles
diagnosticavam Meniere, operavam, né? E, e até teve um estudo na época que era assim, ou você fazia, que também não tinha ética nenhuma, né? Ou você fazia cirurgia da descompressão do saco, ou fazia só incisão, né? Comparando a incisão retroauricular. E também estudos mostrando que quando você faz a descompressão do saco, você acaba destruindo o saco, independente de colocar tubinho. É um negócio maluco. E eu cheguei até a fazer cirurgia de obstrução de canal semicircular posterior também. Também já ninguém mais fala no negócio. Então, a medicina é muito louca, né? Eu acho muito louco. E a gente cada vez vai operando menos. É que nem, por exemplo, operar paralisia facial, né? Que também operavam todo mundo inadvertidamente. Agora a gente sabe que o negócio não é bem assim. Mas é só esse parênteses aí. Não, cirurgia mais nenhuma, né, Paulinha? Eu acho que é o que você falou, Pri. Acho que vai muito do momento, né? Eu acho que agora a gente tem feito muito menos mesmo, mas eu acho que também vai muito da escola que você tá. Acho que aqui no Brasil a gente opera muito pouco mesmo. Mas se você for ver nos Estados Unidos, eles ainda operam bastante paciente, é uma coisa até bem recorrente ainda lá, né? O que eu acho é que, assim, hoje, como a gente tem cada vez mais estudo, mais trabalho, toda hora tem alguma coisa, é impressionante, assim, eu acho que a gente vai operar cada vez menos, porque a gente vai descobrindo formas de tratar o refratário sem ter que operar, né? E aí a gente consegue controlar melhor. Então, eu, assim, eu não me lembro de um paciente que foi refratário e não conseguiu resolver. Até a moça do Mário Covas, lá, que a gente tem um caso muito mega complexo, eu fiz a gentamicina transtimpânica nela e ela melhorou, passou também. Então, ela está super estável agora. Então, eu não tenho, assim, eu não consigo ver um paciente que a gente não consiga mais resolver clinicamente até esse momento. Mas eu acho que tem que pensar até onde você vai, né? Até onde você vai tentar para evitar uma cirurgia. Então, eu não acho que a cirurgia não tem indicação em momento nenhum. Eu acho que ela tem que ser uma opção um pouco mais tardia, só hoje em dia, né? O Gui Bonadia perguntou se tem alguma relação entre químio e rádio e VPPB de repetição. Tem, tem. Na verdade, depende muito da rádio, tá? Depende. Falando em radioterapia, acho que depende muito do local da radioterapia, porque você pode gerar fibrose, né, no sistema vestibular, e isso pode não só causar VPPB de repetição, como você ter uma hipofunção pela própria radioterapia. Mas no quimioterápico, o maior problema é a alteração de função. E aí eu falo que, por ser um quadro muito agudo, ele funciona muito parecido com a neurite vestibular, onde você tem um quadro agudo, onde a função do labirinto despenca, e isso é considerado um feedback negativo, vamos dizer assim, neuronal, o que vai fazer com que os dotólitos se desprendam. Então, funciona muito parecido com a neurite, nesse caso da quimioterapia aguda, assim. A Lara está perguntando, está pedindo, você pode repetir o mecanismo de ação do hormônio feminino com a VPPB recorrente? Qual para você Sim. repetir? Tem um trabalho que é o seguinte, ele pega dois grupos de ratas, ratas femininas, e um grupo ele retira, ele faz uma oforectomia total, então tira os ovários das ratinhas, e o outro não. E ele acompanha, deixa os dois grupos envelhecerem e tal. No fim disso, ele tira o labirinto dos ratos e ele leva para a microscopia eletrônica e ele mostra que as ratas que ficaram sem estrógeno, elas começaram, pela foto, você vê todos os otólitos quebrados. Então, assim, com uma qualidade péssima. Então, o que a gente sabe é que o estrógeno, ele tem receptores no nosso labirinto que vão favorecer a entrada de cálcio nos otólitos. Então, quando você tem uma queda do estrógeno, isso favorece a saída do cálcio de dentro do otólito para a endolinfa. Então, a endolinfa fica contaminada, porque ela vai ter um cálcio em excesso, o que pode alterar o funcionamento do labirinto no longo prazo, e o cálcio fica quebradiço pela falta, o otólito fica quebradiço pela falta do cálcio. Mais ou menos na mesma linha, a Fabiola perguntou, um paciente com artrose e osteoporose avançada com sintomas de VPPB, mas DIX negativo. Pode ser só alteração do cálcio ou é VPPB mesmo? Assim, cálcio sistêmico alterado é difícil a gente pensar na VPPB, tá?
É, tem um colega lá do Sul, que é o Zuma, ele fala que não existe VPPB se não existir nistagmo. Então, porque justamente a gente já come bola tantas vezes, né, em ver VPPB, diagnosticar VPPB e ser uma doença diferente, especialmente da região posterior do tronco, né, do tronco cefálico baixo, que se você não vir o nistagmo, você não pode falar que é VPPB até que se prove o contrário de forma absoluta. E eu acho que é mais ou menos isso. Então, assim, mesmo que tenha uma tontura posicional, a falta de cálcio geral, é difícil você considerar que isso cause tontura posicional. Eu posso ter uma hipocalemia sistêmica afetando a função do labirinto, gerando hipofunção. E aí ele vai ter tontura, mas ele não vai ter VPPB, ele vai ter tontura independente do movimento posicional. Porque a falta de cálcio, você não tem cálcio para fazer a contratilidade das células ciliadas. Isso sim pode atrapalhar a resposta do labirinto, mas não necessariamente vai ser posicional, vai ser uma tontura de qualquer forma.